Domitila, que bom estar aqui contigo de novo, PVC, um abraço, e finalmente eu vou tomar um café, nem que seja virtual, com o André Hernan. Só o André Lucena, xará dele, que consegue fazer esses encontros, porque ele está me enrolando faz 6 meses para me encontrar, para tomar um café, e olha que eu ainda pago o café para ele. Mas vamos lá falar do Daniel Alves. Sim, é normal, viu, Domitila, tá dentro da legislação do Brasil também. Só para a gente fazer uma analogia e ficar fácil para todo mundo entender, a fiança é aquela mesma que a gente usa quando entra com uma garantia no banco, quando a gente entra com qualquer outro tipo de processo, a gente antecipa um crédito e a gente pode rever esse crédito se a gente cumpre tudo que foi determinado pela justiça ou determinado a partir daquele contrato que a gente assinou. Então, é um mecanismo legal importante dentro da justiça, de que, no caso do Daniel Alves, o atleta vai cumprir com as normas estabelecidas pela justiça espanhola. Não se aproximar da vítima, outras restrições, a proibição de sair do país, não ter nenhum tipo de contato também com a vítima. Então, esse valor, a gente já comentou por aqui na nossa última conversa, no nosso último papo, é fixado de acordo com a gravidade do crime, o estupro, e também com a capacidade econômica do atleta, do condenado. Agora, se ele for inocentado, esse valor volta para ele. Se ele for condenado, esse valor vai estar no cálculo feito pelo juiz para saber se volta uma parte do dinheiro, a integralidade do dinheiro, ou ele vai ter que compensar uma parte além desse 1 milhão de euros que ele está pagando agora. Mas faz parte, é um mecanismo legal que existe lá na Espanha e também aqui no Brasil. Andrei, perfeito, muito obrigada. Tomei um susto quando eu vi essa notícia, porque eu falei, não é possível, cada vez só piora, mas agora você explicando juridicamente faz sentido. Deixa eu perguntar uma outra coisa, assim, né? Estou exagerando. Eu não fiquei escandalizado com a notícia justamente porque entendi que, do ponto de vista jurídico, principalmente se ele for absolvido, né? Digamos, é uma hipótese improvável, mas é uma hipótese, né? Vai para um julgamento de segunda instância, aparece algum elemento novo no meio do caminho, ele é absolvido. Se você é absolvido depois de ter passado 15 meses na prisão, e veja bem, vamos deixar claro que o Daniel, na minha opinião, deveria estar preso. Agora, ele pagou a fiança dentro da questão jurídica. Se você é absolvido depois de passar 15 meses na prisão, você pode processar o Estado? Esse é um caminho possível, né? Por uma indenização, obviamente, por uma restrição de liberdade, que é algo muito grave. Também existe um processo pecuniário, né? Se estabelecer o que ele perdeu de dinheiro, o risco reputacional, aliás, o abalo reputacional que ele sofreu, muito provavelmente caberia aí uma ação indenizatória em função dele ter cumprido uma pena que ele foi inocentado. Tanto que no Brasil, né, PVC, e aí é algo que a gente pode comentar também, a pessoa só pode ser presa depois de esgotados todos os recursos. Ela tem uma sentença condenatória em primeira instância, ela segue em liberdade, a não ser que haja o risco de fugir. Tirando um caso, né? Tirando uma época. Mas isso vai dar uma grande polêmica aí. Mas vamos ficar no caso do Daniel e fazer um paralelo aqui para o Brasil. Então, tanto que se discutiu, no caso do Robinho, né, a possibilidade dele ser preso só depois de esgotados os recursos que agora vão ser analisados pelo STF sobre a homologação da sentença. E ele só foi preso porque já há o mérito julgado pela justiça italiana. O caso já foi julgado, ele já é culpado em todas as instâncias. O que foi julgado pelo STJ foi a homologação no Brasil de sentença estrangeira. Essa homologação no Brasil não diz respeito mais ao processo. É uma outra questão. Então, mesmo numa votação equilibrada, que foi 6-5, se entendeu, os ministros do STJ, que ele podia cumprir desde já a prisão. Aqueles que entenderam que ele não deveria cumprir desde já a prisão, entendiam que ainda havia um recurso ao STF sobre a homologação. E como a lei brasileira traz que a pessoa só pode ser presa, cerceada na liberdade, depois de esgotados todos os recursos, houve essa discussão e houve esses dois entendimentos. Mas sim, PVC, eu acho que se ele for inocentado, uma probabilidade realmente muito, mas muito, muito baixa. Desde o momento em que ele foi preso, ainda na instrução, ainda na apuração dos fatos, a juíza já tinha uma ideia ou provas muito contundentes da culpa e da responsabilidade dele, senão ninguém vai prender alguém dessa forma, se não tiver um indício e muitas provas com relação ao crime cometido, a probabilidade dele ser inocentado é quase nula.
Andrei, muito obrigada. Para você ficar por dentro de todas essas notícias envolvendo esporte, leis, julgamentos, você entra lá na Lei em Campo, blog do Andrei Kampf. Valeu, bom trabalho por aí. Beijo para vocês três, bom trabalho. André, não me deve o café, hein? Eu vou te pagar. Vou pagar. Vou deixar ainda. Vou pagar. Tô devendo o cafezal inteiro, a fazenda inteira. Beijo para vocês, bom trabalho. Valeu. E a gente tem que combinar nosso bar também, hein, de primeira. Vamos marcar que eu vou para São Paulo, acho que daqui umas semanas. A gente podia avisar para a galera ir lá também. Ia ser da hora trocar uma ideia com o pessoal. Vou marcar no bar do meu namorado, que aí também, né, paga as contas, as fraldas do bebê. A conta fica mais barata, tem desconto. Ô, Domi, você sabe que eu tô lendo aqui, ó, Chico Barney acabou de twittar que decidiu cobrir o Brasileirão. Será que ele vai ter participações aqui no De Primeira? Vamos convidar o Chico Barney ou não? Tweetou aqui agora, ó, vai cobrir o Brasileirão. Então vamos fazer a hashtag Chico Barney no De Primeira. Pronto. É porque tem tapetão no Big Brother, é por isso. Vamos falar de Santos e Red Bull Bragantino, que se enfrentam hoje, 8h30 da noite, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, valendo vaga nessa final do Paulistão. O retrospecto é muito ruim para o Santos, PVC. Em 20 jogos lá na Neoquímica Arena, o Santos venceu só 2 vezes, empatou 8 e perdeu 10, marcou 12 gols, sofreu 27. Vale a pena arriscar esse retrospecto por essa bilheteria milionária que vai ganhar na Neoquímica Arena hoje? Eu acho que vale, mas isso é uma polêmica eterna em Santos, que é jogar em São Paulo. A polêmica não é jogar na Neoquímica Arena. A polêmica que sempre existiu em Santos é jogar em São Paulo. E eu dou sempre um exemplo da minha vida, porque eu sou filho de pai santista, e a primeira vez que eu fui à Vila Belmiro eu tinha 17 anos. Eu cresci vendo o Santos jogar no Pacaembu, no Morumbi, no Parque Antártica, no Santos 1, Juventus 0, 1-0, gol do Pita em 1980, gol no Parque Antártica. Então, o Santos jogava muito em São Paulo. Santos de Londrina no Pacaembu, Santos de Operário no Pacaembu, Santos de Ponte Preta no Morumbi. E o Santos era um clube que botava 110, 120, 111 mil. Eu lembro do Santos e Flamengo que eu estava 111 mil, 111 pagantes, na primeira fase do Brasileiro de 83. O Santos é uma torcida muito grande em São Paulo. E à medida em que o Santos não joga em São Paulo, essa torcida se afasta. Basta dizer que o terceiro maior público desse campeonato, e chegou a ser o recorde desse campeonato, foi Santos e São Bernardo no Morumbi. Naquele dia, naquela manhã de domingo, Santos e São Bernardo era recorde de público do Campeonato Paulista. Depois, São Paulo e Palmeiras, e depois São Paulo e Novo Horizontino ultrapassaram esse recorde. Agora, a polêmica toda é jogar em São Paulo. Segunda polêmica é jogar num estádio onde você não vence. E é claro que vai dar uma polêmica maior ainda se o Santos eventualmente for eliminado pelo Bragantino. Aí vai ser cobrado o Marcelo Teixeira por ter tirado o Santos do seu reduto a Vila Belmiro, onde o Santos historicamente vence. Ainda que a gente vá se lembrar que no ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Bragantino venceu o Santos na Vila. Então não era garantia ganhar na Vila Belmiro. Temos bastidores, André Hernan, desse jogo? Eu queria trazer aqui uma visão interna do Santos em relação ao Carille. O Carille, quando ele topa voltar ao Santos, ele deixa para trás um trabalho que era um trabalho consolidado no futebol japonês, e ele não pensa 2 vezes, porque o Carille sempre deixou muito claro assim, nessa volta dele, que era um trabalho que ele não conseguiu fazer quando ele foi demitido na primeira passagem pelo Santos. Tinha até uma certa amargura assim, de não ter conseguido e que queria voltar. Quando pinta o convite do Marcelo Teixeira, na hora ele aceita, na hora ele vem. Esse elenco que foi formado, mais de um time contratado, pelo menos metade o Marcelo Teixeira trabalhou já em conjunto com o Carille, mão no telefone, contrata jogador, né? Principalmente os jogadores mais experientes que o Carille conhece. E hoje, o Carille, nessa semana de treinamentos, e nessa semana
importante de jogo contra o Red Bull Bragantino, passagem para a final do Campeonato Paulista, o Carille tem batido nessa tecla com os jogadores, da importância dele estar lá, do quanto ele abraçou esse projeto, de quanto ele acredita nesses jogadores, e o quanto ele coloca esses jogadores, algo do tipo, vocês são jogadores experientes, vindo salvar um clube que sempre foi o DNA da molecada, num momento diferente, num momento de resgate do orgulho santista. Olha, esse estádio vai estar hoje lotado, 40, 45 mil pessoas, por vocês, joguem pelo orgulho do Santos. Então o Carille tem dado assim depoimentos internamente muito emocionados em relação a isso, para passar um pouco de tranquilidade para os jogadores e confiança. É o jogo mais importante do Santos até aqui na temporada, porque depois tem a Série B, que é pontos corridos, e o mata-mata ele é diferente. Ele tem essa coisa da eliminação, de passar, de vencer o adversário, ainda mais sendo um jogo único diante da torcida que já está com aquela coisa do resgate, né, do orgulho sendo resgatado pela campanha boa que o Santos está fazendo no Campeonato Paulista. Então, o Carille tem estado, claro, focado no trabalho, focado no objetivo, em estudar o Red Bull Bragantino e montar a melhor equipe, mas também, de certa forma, muito emotivo de estar nesse momento com o Santos, onde ele queria estar desde a primeira passagem, quando ele ficou muito frustrado, quando não conseguiu executar o trabalho, e agora ele está executando. Então, é um Santos que vem carregado também com essa questão emocional muito pelo Carille.